ponto é governo geral. Só que para isso nós vamos ter que ver ou relembrar um pouquinho o que foram as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi o primeiro sistema estabelecido no Brasil no ano de 1534. Essas capitanias eram lotes de terras que foram divididas e destinadas pelo rei de Portugal aos donatários, que seriam comerciantes e militares. O que eles tinham por obrigação? A obrigação desses donatários era cultivar, explorar também, povoar e defender as terras. Mas isso eles não tinham como contar com o rei de Portugal. Tudo seria feito por eles mesmos, ou seja, eles não teriam ajuda. O que aconteceu? 15 capitanias foram divididas entre 15 donatários. Porém, as 15 capitanias, somente duas prosperaram, que foram as de Pernambuco e a de São Vicente. A de Pernambuco liderada pelo Duarte Coelho e a de São Vicente por Martim Afonso de Souza. Capitanias hereditárias, o nome já diz, eram lotes de terras que seriam passadas de pai para filho. Mas o que aconteceu? Com o fracasso das capitanias hereditárias, foi criada uma organização administrativa exercida pelos portugueses durante o período colonial, que serão o governo geral. Então, a maior e mais importante do Brasil. Temos como primeiro governador-geral Tomé de Souza, que administrou do ano de 1549 a 1553. Nesse governo, aconteceram algumas coisas importantes, como, por exemplo, a vinda dos jesuítas, para o Brasil, dos padres jesuítas. Então, com eles foi criado, então, o catequese. Eles catequizavam os filhos de colonos, assim como os indígenas. Em seguida, veio o segundo governo geral, sob o comando da Costa, que ficou nesse governo do ano de 1553 a 1558. Nesse governo de Duarte da Costa, teve muito conflito. O que aconteceu? Os franceses, invadiram a Baía de Guanabara. Houve a exploração do pau-brasil, o trabalho que era feito pelos indígenas. E houve também a fundação da França Antártida. Como tiveram muitos conflitos, logo esse governo foi substituído. Substituído por quem? Pelo terceiro governador-geral, que no caso seria Mendes Sá, que governou o Brasil do ano de 1558 a 1572. A administração do terceiro governador-geral Mendes Sá teve como acontecimento a expulsão dos franceses, a destruição da França Antártida e a fundação da escola, ou melhor, da cidade de São Vicente, por ser no Rio de Janeiro, por seu sobrinho Estácio de Sá. Hoje nós falamos um pouco sobre isso, falamos rapidamente sobre o que foi o governo geral. Espero que vocês tenham gostado e com certeza vocês irão se aprofundar muito mais em relação a esses assuntos. Que, diga-se de passagem, é muito bonita a história desse governo geral, apesar de conflitantes. Tenham um bom dia.